Senhoras e senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores público presente, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo e pela página da Câmara, no Facebook, um bom dia. Na presente data de 24 de fevereiro, às 9h12, para darmos início à quarta sessão ordinária do ano de 2021, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Senhor presidente, Paulinho do Esporte está presente, Maria Amélia, Rodrigo Salomão, Dude, Sônia Patas, Roninha, Abner de Madureira, Valmir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto e também o Flavinho está presente. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado à pátria e para a comunidade e que servimos, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levante para a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Jacareí. E peço ao vereador Luiz Flávio que, após a execução do hino, proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o senhor prefeito municipal, doutor Isaías Santana, todos os vereadores e vereadoras, os homenageados aqui presentes e todos que estão aqui no plenário. Ele respondeu: por que a fé que vocês têm é tão pequena? Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Guardemos a fé. Nesse instante passaremos a fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme os disciplinados e o expediente dos vereadores. Antes, porém, informo que, para a presente sessão, foram protocolados 137 trabalhos, sendo 9 pedidos de informações, 26 requerimentos, 8 moções e 94 indicações. Agora, então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Lembrando a vossas senhoria que hoje, a partir das 18 horas, será realizado no plenário desta casa sobre a responsabilidade da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, audiência pública para avaliação, demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2020. E também lembro a vossas senhorias que a Secretaria de Saúde do município realizará em nosso plenário, no dia de amanhã, 25/2, audiência pública para prestação de contas. Esses 2 eventos são abertos ao público. Por fim, lembro que teremos amanhã pela manhã, às 10 horas, no auditório desta casa, reunião com a senhora secretária do Meio Ambiente e com a representante da IDP, Bandeirante, para tratarmos de assunto de interesse da Câmara. Evento este destinado à participação apenas dos vereadores e de um assessor de cada gabinete. Todos estão convidados a participar dos eventos ora mencionados. Obrigado. Moção número 28. Moção congratulatória ao secretário de Desenvolvimento Econômico, senhor Carlos Tocuíti Amagai, por incentivar o desenvolvimento e capacitação dos empresários de Jacareí através do programa Inova Jacareí.
Moção número 29, moção congratulatória ao diretor de atividades industriais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seu Walker Ferraz, por incentivar o desenvolvimento e a capacitação dos empresários de Jacareí através do programa Inova Jacareí. Os dois, autoria do vereador Edgar Sasaki. Moção número 30, moção congratulatória ao apóstolo Florisval Vendramini e Bispa Simone, fundadores e líderes da comunidade Redenção Plena dessa cidade, pelo transcurso do aniversário de 16 anos de ministério. Autor, Abner de Madureira. Moção número 31, registra transcurso do Dia do Auxiliar de Serviços Gerais. Autoria, vereador Roninha. Moção número 32, desculpa, esse daqui eu tinha que ler na íntegra, do Roninha. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia do Auxiliar de Serviços Gerais, 22 de fevereiro. Diante da grande importância dessa data, homenageamos aos profissionais responsáveis por prestar ajuda imediata em diversas funções em empresas privadas, instituições públicas ou na prestação de trabalhos nas relações particulares. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção número 32. Requeremos e cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória pelo Dia do Repórter, comemorado em 16 de fevereiro. Nessa oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data dedicada à importante profissão. Feito o registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 33, de 2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia do Imigrante Italiano, comemorado em 21 de fevereiro. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência da casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 34, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, 24 de fevereiro. Diante da grande relevância dessa data, homenageamos todas as mulheres que conquistaram esse importante direito que também garante a isonomia da democracia brasileira. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presença dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção número 35. Parabeniza a Santa Casa Misericórdia de Jacareí por oportunidade do transcurso dos seus 171 anos de fundação, comemorados em 22 de fevereiro do corrente ano. Autoria, Paulinho dos Condutores. Não temos mais moções. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento de número 112. A EDP, solicitando que a empresa faça a limpeza de áreas verdes sobre a sua responsabilidade no município de Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 113. A EDP, solicitando alinhamento com urgência do poste localizado na travessa Estrada Municipal do Porto, em frente ao número 230, no Jardim
Itapema, em Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 114, a EDP, para que proceda a poda de árvore na Praça Nossa Senhora do Carmo, nas proximidades da esquina entre a Rua São Jerônimo e a Rua Vereador João de Siqueira, no Jardim das Indústrias, em Jacareí. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Requerimento 115, a EDP, para que proceda a poda de árvores na Rua Dom Henrique, próximo ao número 59, Parque dos Príncipes, em Jacareí. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Requerimento 116, a EDP, solicitando que sejam tomadas providências cabíveis para que façam a poda das árvores em toda a extensão do Jardim Terras de São João, em Jacareí. Autoria, vereador Rodrigo Salomão. Requerimento 117, a EDP, solicitando poda de árvores entrelaçadas e enroscadas na fiação, na Rua Rafael Sola Sanches e na Rua Ernestina Zerbini, Vila Garcia, em Jacareí. Autoria, vereador Luiz Flávio. Requerimento 118, a JTU, Transporte Urbano Limitada, solicitando que todas as linhas de ônibus possam passar em frente ao SIM, Serviço Integrado de Medicina, ao Laboratório Municipal e à Farmácia Popular. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser oficiado a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando que todas as linhas de ônibus possam passar em frente ao SIM, Serviço Integrado de Medicina, ao Laboratório Municipal e à Farmácia Popular. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 119, a EDP, solicitando troca de posse de madeira, localizado na Rua Expedicionário Joaquim Antônio Nunes, próximo ao número 94, no Jardim Paraíso, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser oficiado a EDP, solicitando troca de posse de madeira localizado na Rua Expedicionário Joaquim Antônio Nunes, próximo ao número 94, no Jardim Paraíso. Foto em anexo. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Requerimento 120, a EDP, solicitando troca de posse de madeira, localizado na Rua Expedicionário Oscar Palmeira de Abreu, próximo ao número 537, no Jardim Paraíso. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado EDP, solicitando troca de posse de madeira localizado na Rua Expedicionário Oscar Palmeira de Abreu, próximo ao número 537, no Jardim Paraíso. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento de número 121, Alder, Departamento de Estrada e Rodagem, solicitando a colocação de redutor de velocidade lombada na rodovia Nilo Máximo, nas proximidades do trevo do Jardim Paraíso e Santo Antônio da Boa Vista. Autoria, vereadora Maria Amélia. Requerimento 122, a CCR Nova Dutra, solicitando a colocação de guarda-reio no quilômetro 161, na rodovia Presidente Dutra, próxima à entrada que dá acesso à empresa BASF Brasil e ao centro de Jacareí.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvida e aprovada pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CCR Nova Dutra, solicitando a colocação de guarda-reio no quilômetro 161 da rodovia Presidente Dutra, próxima à entrada que dá acesso à empresa BASF Brasil e ao centro de Jacareí. No referido local já houve vários acidentes, sendo um deles com vítima fatal. Ocasião na qual o motorista perdeu o controle próximo a essa entrada, vindo a invadir a calçada e bater na árvore. Outro recente acidente no local aconteceu no último dia 13/2. Novamente, o motorista perdeu o controle e o veículo invadiu a calçada e colidiu com a árvore. Diante da constatada periculosidade do referido trecho da estrada, solicitamos urgência na colocação de guarda-reio. Seguem fotos. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Subscrevemos autoria vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 123 EDP, solicitando substituição de 2 postes de madeira por postes de concreto na Travessa 16, situada na Rua São Jerônimo, no Jardim das Indústrias. Autoria, vereador Luiz Flavinho. Requerimento 124, EDP, solicitando providência referente à troca de poste de cimento que se encontra torto e com risco de queda na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 159, ao lado da churrascaria Dragão, no Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP solicitando providências referente à troca de poste de cimento que encontra torto e com risco de queda na rodovia Presidente Dutra, KM 159, ao lado da churrascaria Dragão, no Parque Meia Lua. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 125, a EDP, solicitando troca de 2 postes de madeira que apresentam sério risco de queda devido à proliferação de cupins em suas bases, na estrada Francisco Eugênio Azevedo, Chico Bicudo, próximo ao número 2471, no Jardim Maria Amélia, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP solicitando a troca de 2 postes de madeira que apresentam sério risco de queda devido à proliferação de cupins em suas bases, na estrada Francisco Eugênio Azevedo, Chico Bicudo, próximo ao número 2471, no Jardim Maria Amélia, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 126, a EDP, solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na Rua dos Lírios, em frente ao número 282, no Parque Santo Antônio. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvida e aprovada pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP, solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na Rua dos Lírios, em frente ao número 282, no Parque Santo Antônio. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 127, EDP, solicitando a substituição de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na Rua André Luiz, em frente ao número 26, no bairro Cidade de Salvador.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, siga oficiado a EDP, solicitando a substituição de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na rua André Luiz, em frente ao número 26, no bairro Cidade Salvador. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos: autoria vereador Valmir Parque Meia Lua, requerimento 128 EDP, solicitando a troca de poste de madeira que apresenta risco de queda na rua Humberto Pelógia, em frente ao número 263, no Jardim São Luís. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a troca de poste de madeira que apresentam risco de queda na rua Humberto Pelógia, em frente ao número 263, no Jardim São Luís. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos: autoria vereador Valmir Parque Meia Lua, requerimento 129 EDP, solicitando providência referente à troca de poste de madeira que se encontra com risco de queda na rodovia Presidente Dutra, no KM 161, próximo ao número 369, no Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando providências referente à troca de poste de madeira que se encontra com risco de queda na rodovia Presidente Dutra, no KM 161, próximo ao número 369, no Parque Meia Lua. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos: autoria vereador Valmir Parque Meia Lua, requerimento 130 a EDP, solicitando providências referente à troca de poste de madeira que se encontra com risco de queda na rua Antônio Thomas de Sales, próximo ao número 220, no bairro Veranejal. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvida e aprovada pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando providência referente à troca de poste de madeira que se encontra com risco de queda na rua Antônio Thomas de Sales, próximo ao número 220, bairro Veranejal, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos: autoria vereador Valmir Parque Meia Lua, requerimento de número 131 a EDP, solicitando troca de poste de madeira que se encontra com risco de queda na Estrada Arlindo Alves Vieira, próximo ao número 1001, no Jardim Colinas. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado EDP, solicitando troca de poste de madeira que se encontra com risco de queda na Estrada Arlindo Alves Vieira, próximo ao número 1001, Jardim Colinas. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos: autoria vereador Valmir Parque Meia Lua, requerimento 132 a EDP, solicitando a urgente retirada de poste localizado na rua Sergipe, no bairro Rio Comprido, em Jacareí. Autoria vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 133, a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando urgente recapeamento em toda extensão da Estrada Velha Igaratá, KM 1 ao KM 7, até a entrada do conjunto 22 de abril. Autoria vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 134 a EDP,
solicitando a poda de árvores existente na altura do KM 159, da rodovia Presidente Dutra, em frente à churrascaria Dragão, no Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvida e aprovada pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado EDP, solicitando a poda de árvores existente na altura do KM 159, na rodovia Presidente Dutra, em frente à churrascaria Dragão, no Parque Meia Lua. Os galhos estão entrelaçados à fiação, o que tem causado interrupções no fornecimento de energia. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária. Antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 135, EDP, solicitando o posicionamento do poste instalado em frente à garagem do imóvel de número 140 da rua Carmino Soléu, no Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvida e aprovada pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado EDP, solicitando o reposicionamento de poste instalado em frente à garagem do imóvel de número 140 na rua Carmino Soléu, no Parque Meia Lua. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento de número 136, a EDP solicitando a retirada de poste que se encontra em frente à garagem do imóvel número 80, na rua Carmino Soléu, no Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvida e aprovada pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja solicitado, oficiado EDP, solicitando a retirada de poste que se encontra em frente à garagem do imóvel de número 80, na rua Carmino Soléu, no Parque Meia Lua. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 137, a EDP solicitando providência quanto à falta de postes, braços e luminária na rua Nadim Ruston, na altura do condomínio Parque Juatinga, Jardim Sol Nascente, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado EDP, solicitando providências quanto à falta de postes, braços e luminárias na rua Nadim Ruston, na altura do condomínio Parque Juatinga, Jardim Sol Nascente, em Jacareí. Cumpre-nos destacar a reivindicação dos moradores quanto à demasiada ausência de luminosidade no trecho, o que vem reiteradamente trazendo sensação de insegurança aos habitantes da região. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, não temos mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese do pedido de informação. Pedido de informação número 24. Requer informações relacionadas ao sistema de notificação eletrônica
SNE, considerando que a Lei 14.071 de 2020, que modificou o Código de Trânsito Brasileiro, torna obrigatória, no artigo 282-A, a adesão dos órgãos de trânsito ao Sistema de Notificação Eletrônica, SNE, considerando que o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário de veículo e ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo CONTRAN, considerando ainda que todas as infrações que o condutor admitir não apresentar defesa ou recurso poderão obter 40% de desconto, desde que o condutor tenha feito a adesão ao SNE anteriormente ao vencimento da infração, e considerando por fim se tratar de lei de abrangência nacional com adesão obrigatória, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações: a cidade de São José dos Campos já aderiu ao sistema de notificação eletrônica. Por que a prefeitura de Jacareí ainda não aderiu a esse sistema? Senhor presidente, eu quero já justificar aqui o meu voto. O tempo, só o tempo. Senhor presidente, eu quero já justificar o meu voto. Esse sistema de notificação eletrônica, ele é obrigatório os municípios aderirem ao sistema, para que o condutor ele tenha 40% na economia, o desconto das multas de trânsito. Isso já é uma lei. São José, você entra aqui no celular, no aplicativo, coloca o aplicativo, aparece aqui, esse órgão já aderiu ao sistema, e eu posso entrar e ter o desconto, já imprimir já o meu boletinho. Jacareí não aderiu ao sistema ainda. Os munícipes entram, aperta, aparece lá, o órgão autuador não aderiu ao sistema ainda. Acredita? Aparece que não aderiu ao sistema. Então eu gostaria de saber por que Jacareí não aderiu ao sistema de notificação eletrônica ainda, para que eles tenham, os motoristas, 40% de desconto em suas multas de trânsito. Lembrando que, é claro, temos que andar direito para não tomar multa, mas tem que dar isso para o cidadão, esse desconto. Senhor presidente, quero dar os parabéns ao vereador Rogério Timóteo pela iniciativa de colocar esse pedido de informações. Nós vivemos num momento difícil da economia, com muitos desempregados, pais e mães de família. Então, pastor, parabéns, porque acredito que o poder público tem algumas possibilidades, e nesse caso a gente não está vendo vontade de se cadastrar, para que tenha o cidadão jacareiense 40% de desconto. Isso é muito no bolso das famílias, e a gente espera que tenhamos aí bom senso, e o poder público municipal faça adesão a esse programa. Sou favorável. Desculpa, senhor presidente, está em votação, tá, o pedido. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informação foi aprovado na forma regimental. Próximo pedido de informação. Pedido 25 requer informações relacionadas a concurso da Guarda Civil. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parceria, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando que a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e gastos do dinheiro público à população, considerando a realização do concurso público número 003/2015 para o cargo de Guarda Civil Municipal,
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Existe defasagem da Guarda Civil no município? Em caso positivo, informar a quantidade. A Prefeitura Municipal vai continuar nomeando guardas civis e aprovados no concurso público número 003/2015? Em caso positivo, informar a quantidade e previsão de nomeação. Em caso negativo, informar os motivos. Autoria, vereador Luiz Flávio. Está em votação. Senhor presidente, eu faço esse pedido de informação em razão de que fui procurado por alguns cidadãos que passaram nesse concurso público, né, e por conta da pandemia aí houve a prorrogação, a suspensão do prazo de vigência do concurso, e aí nós queremos saber se a guarda tem defasagem, se é efetivo, e se tiver, por que não contratar as pessoas que já se submeteram ao concurso público e foram aprovadas, né? Então, é nesse sentido o pedido de informação. Tendo mais detalhes, a gente vai se posicionar no sentido que a Prefeitura precisa preencher essa defasagem de guarda civil no nosso município. Senhor presidente, só quero complementar, até pelo fato de, como analista de benefício do Instituto de Previdência, ressaltar que mensalmente, vereador Luiz Flávio, nós temos guardas municipais se aposentando. Então isso nos preocupa bastante, e se não tiver uma ação antecipada, vai chegar no final do ano, a hora que a gente estiver apto a fazer as contratações, nós vamos ter realmente uma defasagem muito grande e um prejuízo tremendo para a segurança da nossa cidade. Então sou favorável. Senhor presidente, eu vou dar meus comentários e os parabéns também ao Flavinho. E já pegando esse encontro sobre a guarda, eu estou com um papel aqui que, sobre uma coisa puxa a outra, né, Flavinho? É sobre o lixo, né? Que está jogado, tem uma placa que está escrito lá, ligue 153, Guarda Civil, reclamação de lixo na porta de sua casa, terreno baldio. Então, o que acontece? Você liga, só toca música, ninguém atende. Você liga em outro número lá, ninguém atende da guarda. A guarda não tem esse poder que está na placa. Então, acho que está sendo até uma propaganda enganosa para o munícipe, dizendo que Guarda Civil Municipal faz fiscalização de lixo. Então, eles não fazem isso. Então, está na placa. Se está na placa, tem que cumprir ou tirar da placa esse número. É o meu ver. E depois que a Guarda Civil Municipal de Jacareí teve o poder executivo maior de guarda como trabalho de polícia militar, pena, não posso só terminar, senhor presidente? Teve o poder da Guarda Civil como militar. O que acontece? Os órgãos públicos de Jacareí ficou totalmente abandonado, principalmente quadras, poliesportiva, aonde os guardas civis municipais mantinham a segurança, e ali a segurança do... É difícil até de falar, que dá até assim desespero na gente de ver como estão os órgãos públicos da nossa cidade por falta de segurança pública. Só isso. Senhor presidente, quero deixar aqui o meu voto favorável. Realmente, nós não podemos permitir essa defasagem na Guarda Municipal de Jacareí, até porque o concurso público ele já vai preparar, né, os futuros guardas do município da nossa cidade. Inclusive, o vereador Roninha, ele fala uma coisa interessante, né? Deveria se reaver essa situação que Jacareí está vivendo. Nossas praças públicas, antes tinha lá, né, a guarda parada em várias praças do município. Hoje em dia, infelizmente, o trabalho já não tem sido mais esse, né, e temos situação difícil aí, centro da cidade. Eu fiz um pedido, inclusive, para que volte a guarda ali na praça, porque isso inibe e muito pessoas que querem fazer a maldade no centro da cidade. Então, já deixo aí favorável ao pedido de informação e parabéns, vereador Flavinho, pelo pedido. Eu queria também fazer um comentário, acho que é importante, né, isso aí, só que lembramos nós aí que tem um decreto federal proibindo qualquer concurso público durante o ano 2021,
E não só a nossa Guarda Municipal, a Polícia Militar, enfim, todos os órgãos públicos aí está muito defasado, mas é importante a gente estar sempre cobrando aí dos órgãos públicos. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 26. Requer informação relacionada à emenda número 5 ao PLE número 23 de 2019, referente à Lei Orçamentária Anual 2020. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando a publicação da emenda de número 5 devidamente aprovada ao projeto de lei do Executivo, número 23/2019, de 27/9/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para exercício 2020, no Boletim Oficial do Município, número 1299, de 31/5/2020, página 38 em anexo, considerando a ausência até o momento de repasse no valor destinado pela emenda impositiva às entidades beneficiadas, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações: por que até a presente data não foram repassados os valores de emenda impositiva de 22 mil destinados à creche Carmelitas Lar São José e 5 mil destinados à Associação Esportiva Jacareí Rugby, conforme constantes no orçamento do ano 2020, justificar qual é a data prevista para os pagamentos dos repasses pendentes no aguardo de manifestação. Autoria, vereador Luiz Flávio. Está em votação. Senhor presidente, esse é mais um pedido de informações que coloco para votação, no sentido de que algumas emendas impositivas, ou seja, aquele direito que todo vereador tem de indicar verbas no orçamento da cidade, não está sendo cumprido, e eu peço aqui esclarecimentos, sobretudo os 22 mil reais que nós destinamos à creche Carmelitas Lar São José, que faz um excelente trabalho aqui na nossa cidade, abrigando as mães, abrigando as crianças, sobretudo aquelas de menor poder aquisitivo, e 5 mil reais também que nós destinamos aí à equipe do rugby da nossa cidade, que não chegaram ao seu destino. E posso aqui dizer que tem outras que não fizeram parte desse pedido, mas que obviamente serão, porque nós vereadores aqui fazemos a indicação, está disciplinado na lei, e infelizmente algumas acabaram que não chegando ao seu destino. É o caso da Santa Casa, o caso do Hospital São Francisco, verbas na área da saúde, e que não chegaram conforme nós fizemos as indicações e as emendas. Então, esse é um pedido de informação que eu faço, e alertar a casa, para que a gente cobre realmente que os investimentos que nós apontamos no orçamento seja efetivamente executado. Senhor presidente, essa é a grande mudança que eu percebi ao retornar para esta casa, que diz respeito ao mandato de 2012 e esse mandato de 2020, com a possibilidade das emendas impositivas. Eu quero aqui fazer um parênteses, dizer que você que nos acompanha, que as emendas elas são de um ano para vigorar no ano seguinte. Então, neste ano não tem indicação da minha parte, mas espero que em 2022 possamos aí junto com o coletivo traçar as melhores alternativas para atender as nossas comunidades. E dou os parabéns ao vereador Luiz Flávio, que traz esse tema aqui para essa casa, porque nós não podemos viver de leis inócuas, leis que não têm praticidade. Então, essa evolução que hoje possibilita os vereadores, que são aqueles que têm mais contato com a população, de indicar o que é benéfico para esses coletivos, para essas entidades, como é o caso das Irmãs Carmelitas, do rugby, dentre outras. Sou favorável. Senhor presidente, também quero contribuir. Então, a gente precisa rever.
precisa-se ter um pouquinho mais de respeito com essa Casa de Leis, essa Casa Legislativa. Esse foi um projeto, Sazaki, de minha autoria e do vereador Luiz Flávio. Um projeto para que esse projeto pudesse dar mais independência ao Poder Legislativo. Nós estamos falando somente de 1,2% da receita corrente líquida do município. 1,2%, sendo 50% disso na área de saúde e 50% nas outras áreas. Poxa, nós estamos na linha de frente com a população, nós entendemos a necessidade. Nós fizemos aqui uma emenda em conjunta, Rogério Timóteo, de R$1 milhão para reformar o centro cirúrgico da Santa Casa, e até hoje não foi liberado. Então a gente entende aí os problemas que tivemos no orçamento com essa pandemia, mas a gente espera aí um pouquinho mais, uma força-tarefa maior do governo, para que a gente possa aí contemplar não só as entidades de saúde da região, mas várias entidades filantrópicas onde essas emendas foram destinadas. Senhor presidente, quero deixar aqui o meu voto favorável ao pedido de informação do vereador Luiz Flávio e dizer o seguinte: poxa, se foi votado nessa casa, se essas emendas elas são direito de cada vereador indicar, seja para uma instituição, seja para a área de esporte, seja para a Santa Casa, como o vereador Rodrigo Salomão acabou de falar, deveria se cumprir o que está no papel, porque são pessoas que precisam de saúde, pessoas que precisam na área do esporte, pessoas que estão aí no aguardo dessas emendas chegarem, né, como essas irmãs, né, Carmelita aí, que é uma associação que tem feito bem para a cidade, não é, Luiz Flavinho? Tem feito bem, e precisam que chegue até eles esse valor para que possa amenizar um pouco a dor e o sofrimento, né, de várias pessoas, sendo que eles têm ajudado e muito pessoas na nossa cidade. Então vamos pensar com carinho aí o prefeito aí, né, valorizar essa Câmara Municipal que precisa ser ouvida também. Senhor presidente, ainda eu não fiz a minha emenda, esse ano a gente vai estar aí fazendo para o ano que vem, mas eu não sei como que está sendo feito com os nobres vereadores que já fez essa emenda, mas eu vejo muitas vezes comentários e reclamações de pessoas que recebem essa emenda, e essa emenda está indo destinada ao vereador decidir o que vai ser feito naquele local. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, quando chegar a minha vez, eu vou até o local que eu penso em deixar essa emenda e ter uma reunião com essas pessoas e ver realmente, de fato, o que eles estão precisando para me poder indicar. Não é eu que vou destinar o que eles têm que fazer, mas sim a necessidade de cada um. Meu voto é favorável, presidente. Pedido de informação está em votação. Os contrários se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido. Pedido de número 27, refere à implantação de uma rotatória na Avenida Antônio Lourenço de Souza, no cruzamento com a Rua Vicente Mazeu e Carmino Soléu, no Parque Meia Lua. Considerando que, no dia 12/2/2021, esse vereador esteve na Avenida Antônio Lourenço de Souza, no cruzamento com as ruas Vicente Mazeu e Carmino Soléu, no Parque Meia Lua, após receber reclamações de moradores sobre a falta de uma rotatória nesse local, onde os motoristas passam em alta velocidade, não respeitando a preferência, principalmente à noite e aos finais de semana, o que já ocasionou diversos acidentes de trânsito no referido trecho, considerando que esse vereador solicita a implantação de uma rotatória nesse local para solucionar os transtornos que vêm ocorrendo durante anos, sendo a adoção de medidas solicitada uma forma de educar os motoristas que não obedecem às regras de trânsito e considerando que nenhuma providência foi tomada até a data atual, embora já tenham sido enviados vários ofícios, dentre eles os de número 577 de 2019, em 18/2/2019, 998 de 2019 e em 8/4/2019 e em aqui está 22/41/10/2019, deve ser
Mas vamos lá, 2019, em 2/10/2019, e já tenha sido apresentado tal problema na TV Câmara. Requer a excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumprir as formalidades regimentais, sem encaminhar ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. O prefeito municipal tem conhecimento desse problema, sendo ele uma demanda que esse vereador vem cobrando há muitos anos. Em caso positivo, existe alguma previsão para a construção dessa rotatória? Por fim, anexo foto do local e o aguardo de manifestação. Autoria, vereador Valmir Parque, Meia Lua. Requerimento de número 28. Refere-se à falta de rampa de acesso para pedestre ao lado da escadaria que dá acesso à Avenida Getúlio Vargas, à Rua das Prímulas, no Jardim Primavera. Considerando que na data 16/2/2021, esse vereador se reuniu com moradores do Jardim Primavera, que relataram a necessidade de construir uma rampa de acesso para pedestre ao lado da escadaria que dá acesso à Avenida Getúlio Vargas, à Rua das Prímulas, com corrimão em ambos os lados e observando a inclinação máxima determinada pela norma NBR 9050/2020, considerando que a escadaria ali presente prejudica o deslocamento dos idosos, cadeirantes, gestantes, mães com carrinho de bebê e pessoas que vêm dos mercados próximos com carrinho de compras, têm dificuldade de subir a escadaria, considerando o risco constante de quedas sobre os degraus com as mercadorias, sendo que moradores relatam que muitas pessoas já caíram no local. Considerando que esse vereador já enviou vários ofícios relatando o problema, como o de número 471, de 23/3/2017, o número 1568, de 9/8/2018, e o número 115, de 8/1/2021. E considerando que esse vereador já apresentou essa situação à TV Câmara, já levou o senhor Antônio Roberto Martins, ex-secretário de Infraestrutura, ao local, salientando a necessidade de construir a rampa de acesso àquele local, mas até a presente data nenhuma providência foi tomada. Requer ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. O prefeito municipal tem conhecimento do problema em questão? Existem estudos para a construção de uma rampa de acesso para pedestres naquele local? Em caso positivo, qual a data prevista? Encaminho fotos e aguardo a manifestação. Autoria, vereador Valmir Parque, Meia Lua. Requerimento de número 29. Assunto: requer informações sobre vacinação de animais, de tutores de baixa renda e organizações não governamentais com verba destinada por emenda impositiva ao orçamento. Considerando as constantes reclamações dos munícipes de Jacareí, no que compreende a necessidade de políticas públicas mais eficazes e periódicas para a causa animal, considerando a necessidade de vacinação para efetivo controle de zoonoses, considerando o envio de emenda impositiva no ano 2020, no valor de 80 mil, para aquisição de vacina canina V10 e tríplice felina, e considerando que essas vacinas serão destinadas aos animais de tutores de baixa renda e organizações não governamentais, ONGs, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações: qual a previsão para a entrega das vacinas solicitadas via emenda impositiva 2020, V10 e tríplice felina? Informar a data. Quantas doses de vacina foram adquiridas de cada uma? Quantos animais serão beneficiados com essas vacinas? Qual a previsão do início da vacinação e de que forma será realizada? Quais critérios serão utilizados para a vacinação dos animais? O aguardo de manifestação, autoria vereadora Sônia Regina, Sônia das Patas. Esse está em votação, senhor presidente, esse pedido. Sônia Patas.
Senhores, é o seguinte, essa emenda para essa vacinação, ela chegou em 2020, através do deputado André do Prado. Eu estou aguardando essa emenda, esse desenrolar dessas vacinas, que já fazem meses. Eu procuro saber o que está acontecendo, quando que vai acontecer as vacinas, né? Essas vacinas já chegaram e eu não consigo ter uma resposta objetiva com relação a isso. Lembrando que essa vacina V10, ela protege também contra outras zoonoses, não somente a raiva, que é a leptospirose, e a hepatite, que também pode ser transmitida dos animais para as pessoas, e vice-versa. Na minha opinião, essas vacinas tinham que ser distribuídas gratuitamente, que não ocorre, né? Então, eu fiz esse pedido de informação justamente para ter uma ideia de quando essas vacinas vão chegar, qual é o cronograma, porque a gente posta isso nas redes sociais, as pessoas esperam que isso aconteça. Então, já faz meses, uns 4 meses, 3 meses, eu não me recordo agora, que eu estou aguardando a compra dessas vacinas. É isso, então. Pedido de informação está em votação. Quem for contrário se manifesta levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 030, requer informação sobre distribuição de rações e recursos a organizações não governamentais que atuam na proteção animal, com verba destinada por emenda impositiva do orçamento. Considerando as constantes reclamações das ONGs de Jacareí, no que compreende a necessidade de políticas públicas mais eficazes e periódicas para a causa animal no município, considerando a necessidade de alimentação dos animais das ONGs, o que fora encaminhada uma emenda impositiva no valor de 100 mil para a compra de ração, considerando que essa vereadora apresentou também uma emenda impositiva no valor de 50 mil para a ONG Cãotinho da Ceci, que possui em torno de 200 animais, considerando que essas ONGs vivem de doações, fazendo o trabalho que deveria ser realizado pelo poder público, no que tange ao recolhimento de animais em situação de abandono, considerando que a alimentação dos animais é de extrema importância e que, devido à pandemia causada pelo Covid-19, as ONGs estão com extrema dificuldade em realizar eventos e conseguir doações espontâneas dos munícipes. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações: qual o cronograma anual da distribuição de rações, já que o valor de 100 mil mencionado anteriormente deve ser fracionado entre todos os meses do ano de 2021. Após o fracionamento, qual o valor destinado a cada mês? Qual a data, dia e mês em que serão entregues as rações destinadas por emenda impositiva às ONGs? As rações provenientes do poder público serão entregues no mesmo prazo? Qual o cronograma para essa demanda? Qual a data, dia e mês em que serão entregues as ações destinadas pelo poder público às ONGs? Para quando está prevista a entrega da emenda destinada à ONG Cãotinho da Ceci, pois a mesma possui urgência devido à quantidade de animais que obriga ao aguardo de manifestações. Vereadora Sônia Pátria da Amizade. Está em votação, senhor presidente. Senhores, também fazendo observação, as ONGs realizam um trabalho hoje em Jacareí que o poder público deveria realizar e não está fazendo. Só a ONG Patas da Amizade tem 60 animais, Cantinho da Cesse 200 animais, a APA 180, 200 animais também. Infelizmente, né, nós estamos numa situação de pandemia que também afetou as ONGs. As ONGs não estão fazendo eventos e não tem como conseguir a ração necessária para alimentar esses animais. Os animais se alimentam todos os dias. Então, eu mandei também essa emenda de 100 mil para que seja fracionada nesse ano, para que se compre a ração para essas ONGs. A Prefeitura já está fazendo um pouco, né, doando ração trimestralmente, mas os animais comem todos os dias, não é de 3 em 3 meses. Então, as ONGs realmente precisam de ajuda. Eu aguardo aí a resposta a esse pedido de informação. Senhor presidente, também quero colaborar aí nesse pedido de informações.
é mais um caso de emenda impositiva que não chegou ao final, né? Então, nós precisamos aqui, os vereadores, e isso não se trata de questões pessoais, mas se trata do Poder Legislativo, né? Eu tenho falado que nós, vereadores, precisamos mostrar e honrar, né, que o Poder Legislativo tem sua liberdade, tem sua autonomia, tem sua função na cidade. E na medida em que esses pedidos não são atendidos, e não são atendidos sem justificativa para a gente, de uma certa maneira mostra um descrédito do Poder Legislativo. Então, acho que nós precisamos estar bastante atentos na execução dessas emendas impositivas, nós precisamos acompanhar par e passo essas emendas impositivas, para que a gente possa fazer com que esse projeto, com que essa lei que nós construímos no passado, como o vereador Dr. Rodrigo Salomão colocou, seja efetivamente cumprida aqui no nosso município. Eu voto favorável ao pedido de informação. Senhor presidente, também quero contribuir e dizer, Luiz Flávio, que não é só descrédito, é o descaso com o Poder Legislativo. A gente fica até meio receoso hoje de divulgar nossas emendas impositivas, principalmente quando a gente indica aí algumas entidades assistenciais que passam a contar com esse recurso e não recebem. A minha totalidade das minhas emendas impositivas dos 3 últimos anos, quase todas eu mandei para a Santa Casa de Jacareí, porque saúde é uma das prioridades do nosso mandato, Dude. Você acredita que o primeiro real foi liberado de todas as emendas impositivas que eu fiz, começou a liberar, que a gente fez um remanejamento para construir uma rede de vácuo lá, 300 e poucos mil. Mas eu encaminhei praticamente sozinho quase R$1 milhão para a Santa Casa de Jacareí. E a gente não tem esse retorno. Então, é muito difícil. A gente fez um projeto para dar uma independência ao Poder Legislativo, mas não está tendo esse... a gente acaba caindo no descrédito. Vereador Rodrigo, fico até surpreso de ouvir essas falas. Eu costumo dizer que nós estamos numa cidade de 154 bairros, uma população acima de 230 mil habitantes, somos em 13 vereadores, cada um tem o seu conhecimento técnico, cada um tem as suas habilidades. Eu dou os parabéns à vereadora Sônia Patas, porque tem esse conhecimento na causa animal e justamente direcionou os recursos. Isso não saiu da cabeça assim do nada. Isso eu tenho absoluta certeza que foi analisado, foi pesado, foi medido, para que atendesse as nossas comunidades. Então, eu espero que tenhamos aí, como eu disse na fala anterior, bom senso e respeito para com o Legislativo, porque senão nós vamos ter muitos papéis e pouca eficiência. Sou favorável. Senhor presidente, quero deixar aqui meu voto favorável ao pedido da vereadora Sônia Patas da Amizade, e quero dizer o seguinte: poxa, é tão bonito quando você vê uma pessoa que tem amor no coração para recolher esses animaizinhos tão doces, né? O meu de casa, quando chega na porta, ele já sabe quem é. Se o vizinho chegar lá no apartamento, ele não late. Ele late, aliás. O vizinho chegou, ele late. Quando eu chego, é incrível, ele sabe o barulho do sapato. O bichinho não late, ué. O bichinho já está cheirando a porta já. E parabéns, vereadora, porque essas pessoas dessas ONGs, elas merecem respeito. Imagina se não fosse essas ONGs, a cidade está lotada de cachorro. Já tem cachorro, imagina se não fosse as ONGs. Meu Deus do céu, imagina o tanto de cachorro que está mordendo as pessoas pela rua de Jacareí. Então, que essas emendas realmente venham funcionar na cidade de Jacareí. Já sou favorável já. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação foi aprovado. Próximo pedido. Próximo pedido, número 31. Requer informações sobre as notificações e multas aplicadas pela Vigilância Sanitária, órgão subordinado à Prefeitura Municipal de Jacareí, desde o início da situação de calamidade pública declarada pelo município devido à pandemia do coronavírus. Sim. Considerando a prerrogativa do Legislativo
de fiscalizar e atuação do Poder Executivo de Jacareí, considerando a grande procura dos comerciantes de Jacareí, a fim de buscar alternativa para as multas aplicadas pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Jacareí durante a pandemia de coronavírus, considerando que a função do Legislativo Municipal representar a população em suas necessidades e buscar medidas que visem atenuar os impactos econômicos sofridos pelo momento vivido. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações: quantas notificações foram emitidas aos comerciantes de Jacareí sobre possíveis irregularidades no seu funcionamento desde o início da pandemia do coronavírus, sendo o comércio de atividade essencial ou não essencial? Quantas multas foram aplicadas aos comerciantes de Jacareí sobre possíveis irregularidades no seu funcionamento desde o início da pandemia de coronavírus, sendo o comércio de atividade essencial ou não essencial? A Prefeitura de Jacareí possui algum planejamento para facilitar ou amenizar o impacto financeiro da aplicação dessas multas? Qual a previsão de arrecadação com as multas aplicadas durante esse período de pandemia do coronavírus? Ao aguardo de manifestação, autoria vereador Rodrigo Salomão. Está em votação, senhor presidente. Senhor presidente, quero contribuir. Fiz esse pedido de informação porque fiz um projeto de lei nessa casa pedindo para que a gente anistiasse essas multas recebidas pelos comerciantes da nossa cidade. Ele recebeu o parecer de inconstitucional, apesar de estar em vigor em outras cidades. Porém, eu acho interessante a gente chamar atenção para esse tema. Se a gente não mudar a postura, nós vamos aí ceifar, nós vamos matar os últimos comerciantes que estão de pé ainda na nossa cidade. É muito grave o que está acontecendo. Eu comparo a cidade a um pássaro. Ele tem que ter ele tem que voar com equilíbrio. Uma asa é a economia, a outra é a saúde. E a gente sabe que muitas dessas multas foram feitas aí, a gente tem denúncias aí de abuso de poder, um excesso, um rigor excessivo na hora de multar. Por isso eu fiz esse pedido de informação. Senhor presidente, também quero colaborar aqui nesse pedido de informação e dizer que há muitas contradições do ponto de vista do poder público quando se fala no tratamento da epidemia, no enfrentamento da pandemia, né? Porque eu quero saber quem é que vai multar a prefeitura, né? Ela multa o comerciante, mas quem vai multar a prefeitura por deixar os ônibus superlotados, deixar os ônibus com pessoas saindo quase pela janela, ali sendo um vetor claro de que a contaminação é mais possível que até no estabelecimento comercial. Eu quero saber quem é que vai multar a prefeitura que não olha as suas áreas públicas, que não olha as quadras esportivas que estão abarrotadas de pessoas. Então não trate com 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que a gente precisa ser sério. Se é para multar o comerciante, mas a prefeitura também tem que tomar as suas medidas necessárias para poder evitar aí a contaminação do coronavírus. Quero deixar essa reflexão. Com certeza nós presenciamos várias situações por parte do mau comerciante, vamos dizer assim, das pessoas que não tiveram aí esse equilíbrio, como bem foi pontuado pelo vereador Rodrigo Salomão. Mas eu recebi dezenas de casos de pessoas, de comerciantes que foram autuados, e eu acho que a administração pública tem o poder e dever de fiscalizar e de autuar, mas isso tem que ter medida, porque alguns me procuraram, viu, Rodrigo, de forma injusta foram autuados e não estão sendo ouvidos. Pessoas que estavam trabalhando com drive-thru, e aí a pessoa pegava o seu alimento, consumindo na rua, o cara lá de dentro sendo autuado. E para onde que vai esse dinheiro? Todo mundo sabe que o comércio tem uma importância fundamental na economia local. Então que a gente possa aqui também indicar para o prefeito que esse dinheiro arrecadado, caso a lei do vereador Rodrigo não vá para frente,
que ele seja aplicado no próprio comércio. Sou favorável. Senhor presidente, eu acho um absurdo. Olha, tem nem que falar outra coisa. É um absurdo, é uma vergonha. É uma vergonha. Poxa, os ônibus lotados na cidade. Quem vai multar a JTU Transporte Limitada? Quem que multa essa empresa? Cadê o órgão fiscalizador dentro dos ônibus para multar essa empresa? Cadê? É revoltante, gente. Comerciante acabou de fechar uma grande loja, senhor presidente, de varejo na cidade. Uma grande loja. Muitos funcionários ali tiveram que ser relocados, vereador Rodrigo Salomão. Uma grande loja de varejo no centro, não vou falar o nome para não propaganda, porque é muito grande. Mas uns foram mandados embora, outros relocados. E ainda mais multa. Gente, o que custa reanalisar cada caso para poder anistiar? Os nossos lojistas precisam respirar. Essa é a palavra, Rodrigo Salomão. Respirar, que gostoso, né? Então, que nessa pandemia seja reconhecido que eles precisam de fôlego. Sou favorável. Quero fazer meus comentários também. Eu acho importante, Rodrigo, seu projeto, mas a gente sabe que é inconstitucional, porque é recuo de receita. E aí eu já fiz a indicação ao prefeito que reveja essa situação dessas multas, e aí a gente tem que cobrar. Eu acho que não só um vereador, todos nós vereadores temos que ter esse compromisso para rever essas multas na cidade, mas a gente também tem que cobrar do João Dória, que infelizmente fez promessas ocusas e que hoje faz um decreto incluindo todo o município. Eu acho que a gente tem que cobrar o município, mas cobrar o governador, que infelizmente está matando os comerciantes com essas medidas que tomou. E aí está muito claro, né? Quando a gente vê a JTU lotado, por que os mercados podem ter várias pessoas lá dentro e não tem ninguém fiscalizando? Essa é a realidade. Por que os pequenos comerciantes têm que pagar a conta? Mais uma vez, infelizmente, os menores estão pagando a conta, e é nesse sentido que a gente tem que cobrar o governador para que tome medidas para que o comerciante não continue sofrendo dessa forma. Pedido de informação está em votação. Quem for contrário se manifesta levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Pedido de número 32, requer informações quanto à substituição do Vale Merenda pelo Vale Marmitex. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da substituição do Vale Merenda pelo Vale Marmitex. Quantos alunos frequentam a rede municipal de ensino? Do total de alunos atendido pela municipalidade, quantos recebiam o Vale Merenda? Deste total de alunos que recebiam o Vale Merenda, quantos recebiam R$60? E quantos recebiam R$100? De quem foi a ideia de substituir o Vale Merenda pelo Vale Marmitex? Qual foi o critério para a tomada de decisão acima exposta? Houve estudo amplo que justificasse a eficiência de tal alteração? Quem fornecerá as marmitas? Existe contrato formalizado? Se positivo, qual o número do contrato? Qual o valor unitário de cada marmitex? Levou-se em consideração o momento atual, ou seja, a pandemia, fase laranja, a fim de evitar aglomerações nas portas das escolas? Como será a organização no momento da retirada da marmitex, objetivando impedir a propagação do Covid-19? Em caso de pais ou responsáveis legais enquadrados no grupo de risco, avaliou-se outra forma para a retirada do marmitex? Pensou-se na hipótese de pais ou responsáveis legais de alunos da rede municipal que estudam em escolas distintas? Como isso será resolvido para que os mesmos não tenham que se deslocar para duas escolas diferentes? Como o poder público auxiliará os pais ou responsáveis legais que residem longe da escola e necessitam de transporte público? Quem pagará esse transporte?
Diante da dificuldade financeira e da crise econômica mundial, como dar suporte aos pais ou responsáveis legais que estão desempregados? Houve um estudo para adequar os horários para retirada das marmitex frente a possíveis indisponibilidade dos pais ou responsáveis legais que trabalham? E quanto à logística de entrega e eventuais fraudes, quais os mecanismos previstos para coibir tais situações e evitar danos às famílias e lesão ao erário, caso ocorram? Haja vista as condições climáticas atuais, ou melhor, as grandes ondas de calor, como serão armazenadas marmitas para não estragarem, vez que produtos perecíveis tendem a azedar com rapidez? Caso a administração pública municipal reconheça que houve decisão equivocada em substituir o Vale Merenda pelo Marmitex, quais serão os procedimentos para anulação de tal ato errôneo? Reconhecer a falha acima, quais serão os impactos, inclusive financeiros, face à necessária rescisão contratual do fornecimento das Marmitex? Enfim, prezando pela eficiência dos atos públicos e diante dos questionamentos e incerteza dos pais e responsáveis legais dos alunos da rede municipal de ensino, o governo municipal está ciente de que haverá sérios transtornos para todos os envolvidos, inclusive para os profissionais das escolas municipais que estarão à frente das ações, caso a equivocada alteração seja adotada e abordada? Ao aguardo de manifestação, vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, quantas incertezas, quanta insegurança com relação a essa decisão. Eu não sou contrário às mudanças, às alterações, desde que elas sejam eficientes e sejam para melhor. Porque eu tenho absoluta certeza que todos aqui prezam a qualidade na educação. Hoje nós tivemos a secretária de Educação fazendo a sua explanação, respeito à secretária, mas não fiquei convencido sobre vários aspectos. Não fiquei. Nesse pedido de informações, que é um pedido amplo, estou fazendo vários questionamentos e espero ter respostas à altura. Eu só tenho 1 minuto nesse momento para poder fazer essas justificativas, mas vou esgotar todo o meu tempo dos temas livres para a gente poder se debruçar um pouco mais sobre o ocorrido e a gente chegar na melhor solução. Sou favorável, senhor presidente. Senhor presidente, não temos mais pedido de informação. Senhor presidente, Os pedidos. quero colaborar. Por favor, ele não pediu votação, vereador. Ah, não pediu votação, Não desculpa. pediu votação. Desculpa, tá? Perdão. Os pedidos de informação foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Requeremos nos termos regimentais o registro dos seguintes votos de pesar em atos do nosso trabalho de sessão ordinária de 24 de fevereiro de 2021. Voto de pesar pelo falecimento de senhor Mário Malito, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Kelly Cristina Alvarenga, voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Antônio Carlos Souza Santos, formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Maria das Graças Martins Viana, voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Sérgio Zizinho, voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Sebastião de Moraes, falecido em 21 de fevereiro de 2021. Voto formulado pelo vereador Dudi. E voto de pesar pelo falecimento de João Batista Indiani Júnior, homeopata, falecido em 22 de fevereiro de 2021, em decorrência do Covid-19. Voto formulado pelos vereadores Hernani Barreto, Sônia Patas Amizade, Dr. Rodrigo Salomão e Edgar Sasaki. Não temos mais votos de pesar.
Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.